Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje eu venho falar sobre um tema bastante difícil, a morte prematura, a morte dos jovens. A doutrina espírita, ela é bastante consoladora neste sentido, porque ela explica os porquês. Ela garante que vamos reencontrar os nossos entes queridos, seja no mundo espiritual ou numa próxima reencarnação. Que durante o sono do corpo físico, o nosso espírito goza de certa liberdade, e então, em desdobramento, vamos visitar os entes queridos. Que as nossas preces e pensamentos chegam até eles. E que através da mediunidade, cartas consoladoras, cartas psicografadas, trazem notícias de lá para cá. E o que me motivou a falar hoje deste assunto foi um livro. Este aqui, Juventude Interrompida, Relatos e Alertas de Jovens do Além. Eu estou lendo a versão digital, tem também o livro físico. E é uma produção da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, com prefácio do Rossandro Klingey, espírita, psicólogo e um palestrante bastante conhecido. Neste livro, temos então cartas de inúmeros jovens que vêm relatar como foi o seu processo de desencarne, seu despertar no mundo espiritual, os desafios que tiveram que enfrentar e seus planos e metas para o futuro. Apesar do tema ser bastante duro, o tom do livro ele é leve, ele é sempre num tom de otimismo e de esperança, o que torna a leitura agradável e muito esclarecedora. Então, cada capítulo do livro trará um motivo de desencarne diferente. Um desencarnou por abuso do álcool, outro por abuso de drogas, outro por um comportamento sexual de risco, outro por consequências de um aborto feito numa clínica clandestina, outro por transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, e outros casos mais. O que chama a atenção nos casos é que a maioria desses jovens não vinham de famílias particularmente desestruturadas ou que sofriam grandes conflitos familiares. O que faz a gente pensar que pode realmente acontecer com qualquer um. Um caso emblemático que eu trago aqui como exemplo é a carta de um jovem, que ele vai contar 2 momentos das suas encarnações. Uma, ele desde jovem se acostumou a beber, ao consumo do álcool, se casou, teve filhos, trabalhou, mas sempre bebendo. E que isso acarretou consequências no seu corpo físico e ele desencarnou de cirrose 18 anos antes da data prevista. Quando ele partiu para o mundo espiritual, a sua recuperação foi difícil, sofreu síndrome de abstinência, por fim se recuperou e então desejou voltar para completar o tempo que ele deixou de viver anteriormente. Ele vem então para uma encarnação de apenas 18 anos. Já nasce com um problema congênito no fígado. E então ele passa boa parte desta existência lidando com problemas de saúde. Finalmente desencarna aos 18 anos, mas então ele está com a sua missão cumprida. O seu corpo espiritual, que antes estava impregnado de energias densas, drenou essas energias densas para o corpo físico. Portanto, o corpo espiritual, o perispírito, estava saudável e ele seguiu a sua caminhada rumo ao progresso. Para os pais que o acolheram nessa curta existência, uma missão, uma aprovação, mas com o consentimento deles, pois tudo é previamente combinado. E esse caso explica então as 2 formas que a gente pode encarar uma morte prematura. Aquela que é inevitável, pois faz parte de uma programação reencarnatória, e aquela que é evitável. E a esta interessa muito aos espíritos que dedicaram seu tempo para escrever essas cartas, para servir de um alerta aos jovens. São jovens falando para outros jovens. A leitura é válida, é esclarecedora, o tema é muito importante e o compartilhamento dessas experiências pode promover reflexões que façam os jovens ter melhores escolhas.
porque aqui se trata particularmente dos jovens. Então, eu achei importante, eu achei, na verdade, de utilidade pública tratar do tema e deste livro aqui, e fica a dica para vocês. Juventude Interrompida. Se você gostou, compartilha, se você gostou, indica, e até um próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.